Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso segundo vídeo sobre o tema de eletroquímica em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel. E neste vídeo, nós vamos discutir os processos eletroquímicos espontâneos, como aquelas reações que acontecem em uma pilha de um controle remoto ou de um brinquedo de criança, ou mesmo na bateria do seu celular ou do seu computador, enquanto ela se descarrega, fornecendo energia elétrica para o funcionamento desses equipamentos. Mas não fica só por aí não. Esses processos espontâneos também estão envolvidos quando um pedaço de ferro, ao longo do tempo, vai enferrujando. E também quando nós usamos água sanitária para nos livrar de micro-organismos e outras coisas compostas por matéria orgânica, como por exemplo o coronavírus, que tem dado uma baita dor de cabeça pra gente. Bora pro conteúdo? Retomando aqui a nossa discussão do vídeo anterior, onde foram apresentadas as ideias gerais das reações de óxido-redução, que são aquelas reações onde nós observamos a transferência de elétrons entre espécies químicas diferentes, neste vídeo nós vamos focar nos processos espontâneos, como por exemplo a descarga de pilhas e baterias na sua utilização em algum equipamento e mesmo a oxidação de uma peça metálica exposta ao ambiente. Ainda retomando, em uma reação de oxirredução, é muito importante nós acompanharmos a variação dos números de oxidação de cada um dos átomos ali participantes da reação. Então, numa reação de zinco metálico com cátions cobre 2+, o zinco perderá 2 elétrons, que serão transferidos para o cobre, formando zinco 2+, e cobre metálico. Nesta reação, o zinco, que perde esses 2 elétrons para passar do NOx 0 para o NOx mais 2, sofreu oxidação, perdeu elétrons. E o cobre, que ganhou 2 elétrons, passando do estado de oxidação 2+ para o estado de oxidação 0, sofreu redução, ganhou elétrons. O zinco atua como um redutor, age como um redutor ao transferir elétrons para o cobre, e o cobre atua como oxidante, é um agente oxidante, na medida em que ele retira elétrons do zinco, causa a oxidação do zinco. Então o zinco é agente redutor porque ele provoca o ganho de elétrons no cobre, provoca a redução do cobre. E o cobre é o agente oxidante, pois ele provoca a perda de elétrons do zinco, provoca a oxidação do zinco. Ao analisar essas reações de óxido-redução, a gente sempre tem que lembrar que elétrons são matéria. Elétrons não se perdem e nem se criam do nada. Eles são transferidos entre as espécies químicas participantes da reação. E a nossa atenção a essa transferência de elétrons pode ser uma ferramenta muito interessante para facilitar o balanceamento de algumas equações químicas, das equações químicas onde ocorre essa transferência de elétrons com a oxidação de uma espécie química e a redução de outra. Como é o exemplo da reação que acontece nos altos fornos das siderúrgicas, onde o ferro na sua forma oxidada, que é encontrada no mineral hematita, é convertido em ferro metálico através da oxidação do carbono, na forma de monóxido de carbono, que veio do carvão mineral que foi usado naquele forno. E nesta reação, observando o número de oxidação das espécies químicas ali envolvidas, nós temos o ferro, que tem número de oxidação inicialmente 3+, e nós percebemos isso porque ele está participando de um composto com o oxigênio, onde o oxigênio não está em nenhuma das situações especiais onde o número de oxidação dele seria diferente de -2. E essas situações de exceção seriam ou quando o oxigênio está em uma substância simples, que aí seu NOx seria 0, ou quando o oxigênio está ligado ao flúor, que aí seu NOx teria algum valor positivo a depender de quantos flúores e quantos oxigênios estão participando do composto. Ou ainda nos casos dos peróxidos, onde o NOx do oxigênio é -1, e superóxidos, onde o NOx do oxigênio é -0,5. Mas nessa situação aqui, não tem nada fora do comum. O NOx do oxigênio é -2. Com 3 oxigênios, com NOx -2 participando deste composto, e como essa espécie química aqui é uma espécie química neutra, nós podemos calcular o NOx do ferro da seguinte forma. Como nós temos 2 ferros, 2 vezes o NOx do ferro, porque tem 2 ferros aqui nesse composto, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que é -2, tem que dar igual a 0, já que essa é uma espécie química neutra. Deste modo, 2 vezes o NOx do ferro, menos 6, igual a 0. 2 vezes o NOx do ferro é igual
a mais 6 e o NOx do ferro é igual a mais 3. No CO, nós temos um carbono ligado a um oxigênio. Se o oxigênio é menos 2 e a molécula de CO é neutra, o NOx do carbono tem que ser mais 2. Olhando agora para os produtos, o ferro metálico é uma substância simples e eletricamente neutra. O ferro não tem para quem perder elétrons, então seu NOx no ferro metálico é 0. Já o NOx do carbono no produto CO2 é calculado considerando que os dois oxigênios têm NOx menos 2 e a molécula de CO2 é neutra. Menos 2 vezes 2, menos 4, o carbono tem que ter NOx mais 4 para que a soma dê 0. Então, observando os NOx, nós percebemos que cada átomo de ferro passará do NOx 3+, para o NOx 0, ganhando, portanto, 3 elétrons para cada átomo de ferro. Já o carbono passa do NOx mais 2 para o NOx mais 4, de modo que cada átomo de carbono perde 2 elétrons, sofrendo, portanto, oxidação. O carbono é oxidado, perde elétrons, para em seu sacrifício o ferro ser reduzido, ganhar elétrons. Mas essa perda e ganho de elétrons tem que ser balanceada. Não tem como cada ferro ganhar 3 elétrons, então 2 ferros ganhariam 6 elétrons, sendo que eu só tenho um carbono perdendo 2 elétrons. De algum lugar tem que ter vindo esses elétrons que vão para o ferro. Então, se eu tenho 2 ferros que precisam ganhar 6 elétrons, eu preciso ter não um carbono, mas 3 carbonos, para que esses carbonos forneçam os 6 elétrons necessários para a redução do ferro. Como eu tenho 2 ferros nos reagentes, eu preciso pôr 2 ferros aqui nos produtos. Os átomos de ferro não foram criados nem destruídos nesse processo. Esses 2 átomos de ferro vão ganhar 3 elétrons cada um, portanto 6 elétrons, para passar do estado de oxidação mais 3 para o estado de oxidação 0. E os 3 carbonos aqui do CO também não se perdem, eles vão aparecer lá no CO2. Com 3 carbonos, cada um perdendo 2 elétrons, são 6 elétrons que vão ser transferidos, e esses 3 carbonos vão passar do estado de oxidação mais 2 para o estado de oxidação mais 4. E se pintar aquela dúvida se os oxigênios também já estão balanceados, basta contar 3 oxigênios do Fe2O3 com mais 3 oxigênios dos 3 COs, 6 oxigênios nos reagentes. Já nos produtos, só temos oxigênio no CO2. 3 CO2, cada um deles com 2 oxigênios, 6 oxigênios também. Está balanceada a equação. Então, o balanceamento de equações eletroquímicas pode ser muito facilitado se nós prestamos atenção na natureza dessa reação, que é a de transferência de elétrons entre diferentes espécies químicas. É uma reação de oxirredução. Como nós também já vimos no vídeo anterior, é possível montar uma escala da reatividade dos metais, entendendo por reatividade dos metais a sua tendência a perder elétrons. Quanto mais reativo, é o metal que tem maior tendência a perder elétrons. Quanto menos reativo, um metal com menor tendência a perder elétrons. Agora, o que acontece se a gente bota um metal para reagir com outro? E no nosso próprio exemplo fundamental de reações eletroquímicas, nós tínhamos exatamente isso. A reação do metal zinco no seu estado de oxidação 0, na sua forma metálica, com cátions do metal cobre, formando cátion zinco 2+, e cobre metálico, no estado de oxidação 0. Nesta reação, que é uma reação espontânea, nós pegamos um metal mais reativo, que é o zinco, que está aqui entre os metais não nobres na ordem de reatividade. E colocamos esse metal para reagir com o cátion de um metal nobre, um metal menos reativo, que é o cobre, e que, portanto, tem uma menor tendência a perder elétrons. O cobre aparece aqui entre os metais nobres na ordem de reatividade. Ele tem menor tendência a perder elétrons do que o próprio hidrogênio. Com este arranjo do zinco não oxidado, na sua forma metálica, reagindo com o cobre oxidado, na sua forma oxidada, como o cobre tem uma tendência menor a perder elétrons do que o zinco, vai ocorrer espontaneamente uma reação, onde o zinco cederá elétrons para o cobre, sofrendo oxidação e causando, por sua vez, a redução do cobre. O zinco, que tem maior tendência a perder elétrons, é um metal mais reativo, sofre oxidação. O cobre, que tem menor tendência a perder elétrons, é um metal menos reativo, um metal nobre, sofre redução. E como nós já vimos anteriormente no tópico de equilíbrio químico, a gente precisa também investigar a reação inversa. E como é que fica nesse caso? E a reação inversa, onde o cátion zinco 2+, reage com o cobre, formando zinco metálico e cobre 2+, a gente também pode escrever ela aqui. Mas esta reação não é favorecida, já que na reação inversa, o cobre metálico perderia elétrons para o cátion zinco,
formando cobre 2+, e zinco metálico. E o cobre é um metal nobre, tem menor tendência a perder elétrons do que o zinco. Então, neste equilíbrio de óxido-redução entre zinco e cobre, a reação favorecida é a reação direta. Espontaneamente é o que vai acontecer. O zinco vai perder elétrons para o cobre. A reação inversa não é muito favorecida, não. Nós não vamos observar uma tendência do cobre perder elétrons para o zinco, formando cobre 2+ e zinco metálico, a menos que a gente force essa reação pelo fornecimento de energia elétrica. Mas no vídeo de hoje, a nossa preocupação é com os processos espontâneos, aqueles que ocorrem sem que a gente precise fornecer energia elétrica para o sistema, e que são aqueles que também vão nos fornecer energia elétrica quando a gente utiliza uma pilha. Possivelmente vocês reagiram com uma certa estranheza quando eu coloquei ali no vídeo anterior o hidrogênio no meio daquela tabela de reatividade dos metais. Na verdade, o hidrogênio era o divisor de águas. Quem tinha maior tendência a perder elétrons do que o hidrogênio era considerado um metal não nobre. Quem tinha menor tendência a perder elétrons do que o hidrogênio era considerado um metal nobre. Agora, se o hidrogênio não é um metal, por que ele aparece ali, né? E a gente coloca o hidrogênio nessa série como um padrão de referência mesmo, porque não só os metais têm tendência a ganhar ou perder elétrons. Isso pode ser considerado para qualquer elemento químico. E no caso do hidrogênio especificamente, ele forma o cátion hidrônio, aquele mesmo cátion que está presente nas soluções de ácidos e que é formado pela própria autoionização da água. Este cátion, por sua vez, ele também pode receber elétrons. E se o cátion hidrônio recebe elétrons, ele vai formar gás hidrogênio e água. Então, se eu tiver dois cátions hidrônio recebendo 2 elétrons, eu terei a formação de um H2 e 2 águas. Repare que quando se coloca um pedaço de um metal alcalino, como por exemplo o sódio ou o potássio, na água, a gente observa uma reação violenta, porque esses metais têm uma tendência maior do que o hidrogênio a perder elétrons. Então esses metais vão fornecer elétrons para promover a redução do cátion hidrônio. E a gente vai poder observar também, talvez até algumas chamas, porque o gás hidrogênio que é produzido queima em contato com ar. Ainda mais porque a reação libera energia, que pode servir como um calor inicial para essa queima. Além disso, o meio vai ficar básico, porque foi consumido o cátion hidrônio sem o correspondente consumo do ânion OH-, que são os 2 íons que vêm naturalmente da autoionização da água. E desse jeito, o OH- fica em excesso, o que até justifica de alguma maneira que o nome da família desses metais seja a família dos metais alcalinos. Então esse exemplo aqui do hidrogênio é interessante para a gente perceber que oxirredução não é só coisa de metal. Inclusive porque se os metais têm grande tendência a perder elétrons, eles precisam perder para alguém. E esse alguém não necessariamente é um metal também, pode ser o hidrogênio ou qualquer outro elemento que tenha maior tendência a receber elétrons. Essas reações de óxido-redução acontecem mesmo fora das pilhas, acontecem no nosso organismo, por exemplo, ou quando um prego de ferro, por exemplo, enferruja, ou mesmo quando a gente usa água sanitária, que contém um agente oxidante importante, que tira elétrons das moléculas que compõem os micro-organismos, degradando esses micro-organismos e nos protegendo de uma série de infecções. Mas nós podemos também usar essas reações de oxirredução, que são reações de transferência de elétrons, de um modo que a gente consiga usar essa transferência de elétrons para gerar uma corrente elétrica e alimentar algum circuito que seja de interesse nosso, desde um brinquedo de criança, um controle remoto, até mesmo os telefones celulares, computadores portáteis que precisam de uma bateria ali para funcionar. A energia fornecida por uma pilha ou por uma bateria é uma energia que vem de reações eletroquímicas, reações de oxirredução. E para a gente estudar um pouco mais como é que funciona esse procedimento, uma boa referência é o estudo da chamada pilha de Daniell, que foi desenvolvida ali pelo John Frederick Daniell, que, como nós vamos ver, não é lá uma montagem muito prática para a gente ligar num equipamento nosso, num celular, num computador ou qualquer coisa do tipo, mas é muito funcional para o estudo das reações que nos permitem desenvolver as pilhas e baterias que a gente usa para finalidades práticas. Na pilha de Daniell nós temos 2 eletrodos. Cada um deles é o seguinte: uma barra de metal imersa em uma solução de um sal que contém os cátions desse metal. Em um dos eletrodos nós temos aqui uma barra de zinco imersa em uma solução de sulfato de zinco, sendo o cátion correspondente ao elemento presente na barra do eletrodo. No outro eletrodo nós temos uma barra de cobre
imersa em uma solução de sulfato de cobre, novamente cátion cobre, no eletrodo da barra de cobre. Em um sistema como esse, nós teremos uma série de equilíbrios químicos envolvidos, como por exemplo um equilíbrio dinâmico entre o cátion zinco em solução e a barra de zinco, e outro equilíbrio entre o cátion cobre em solução e a barra de cobre. E aí, para entender um pouco mais esses equilíbrios químicos, nós vamos dividir aqui essa pilha em duas partes. Vamos analisar primeiro o eletrodo de zinco e depois o eletrodo de cobre. No eletrodo do zinco, nós podemos considerar uma reação que é a reação de oxidação do zinco. Então, o zinco perderia 2 elétrons, formando zinco 2+. No entanto, a gente pode imaginar também a reação inversa, o zinco 2+ ganhando 2 elétrons e formando zinco metálico. A primeira reação é uma oxidação, a reação inversa da oxidação é uma redução. Representando essas duas reações agrupadas como um equilíbrio químico, aqui representada com a reação de oxidação como reação direta, mas eu poderia representar o contrário também. Nós temos zinco liberando 2 elétrons e formando cátion zinco 2+, e essa reação também possui uma inversa, sua reação de redução. Zinco ganhando 2 elétrons, formando zinco metálico. Este equilíbrio dinâmico desta reação apresentada para o zinco está representado aqui nessa figura. Eu tenho o zinco no estado zero da barra metálica, perdendo elétrons e virando cátion, e eu tenho o zinco 2+ da solução, ganhando elétrons e virando zinco zero, metálico. No eletrodo de cobre também é a mesma coisa. Eu posso montar uma reação do cobre metálico sofrendo oxidação, perdendo elétrons, liberando 2 elétrons e formando cobre 2+. E também posso imaginar a reação inversa, a reação de redução, onde o cobre 2+ recebe 2 elétrons e forma o cobre sólido. Agrupando essas duas reações e representando como um equilíbrio dinâmico com a seta dupla de equilíbrio, essa reação química também está representada aqui por uma figura. Eu posso ter o cobre metálico perdendo elétrons, indo para a solução, formando cátion, e posso ter o cobre na forma de cátion 2+ na solução, ganhando 2 elétrons e formando cobre zero, cobre metálico. Acontece que nem essa primeira reação do zinco e nem essa segunda reação do cobre pode acontecer sozinha. Uma depende da outra. Para o zinco perder elétrons e sofrer oxidação, o cobre precisa ganhar elétrons e sofrer redução. Então, esta reação, onde eu não digo para onde vão os elétrons do zinco, e esta reação, se nós pensarmos na inversa, onde eu não digo de onde viriam os elétrons para o cobre ser reduzido, vão ser chamadas de semi-reações, que elas são só metade da história. A reação total ocorre na pilha como um todo, com seus 2 eletrodos. Um eletrodo que vai ceder elétrons e outro eletrodo que vai receber elétrons. E o Daniel percebeu que se ele fizesse a interligação elétrica entre esses 2 eletrodos, embora em cada um deles eu tenha o metal na sua forma não oxidada, virando cátion, e o cátion virando metal na forma não oxidada, tem um equilíbrio dinâmico nos dois, uma das reações é favorecida em cada um dos casos. E nesta combinação entre um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre, o zinco forneceria elétrons para o cobre. Se eu coloco algum dispositivo, uma lâmpada aqui como exemplo, ou poderia ser um brinquedo ali movido a pilha, ou qualquer outro dispositivo eletrônico, esta passagem de elétrons pode servir para alimentar o funcionamento desse dispositivo. Então eu estou usando reações químicas para produzir uma corrente elétrica, uma corrente contínua neste caso. Mas de uma maneira geral, não considerando apenas zinco e cobre, o metal mais reativo vai transferir elétrons para o cátion do metal menos reativo, ao invés de transferir seus próprios elétrons para os seus próprios cátions que estão em solução. Então o zinco vai perder elétrons aqui pelo fio elétrico, esses elétrons vão chegar no eletrodo de cobre e vão ser transferidos para os cátions cobre. Mas vamos analisar em mais detalhes, novamente de maneira separada, o que ocorre em cada um desses eletrodos. E o primeiro eletrodo que nós vamos analisar é o chamado ânodo, ou polo negativo da pilha. É aquele polo da pilha de onde os elétrons vão sair. É onde está o metal mais reativo, o metal com maior tendência a perder elétrons. Neste polo negativo, o zinco perde elétrons que vão passar pelo circuito elétrico e chegar depois no eletrodo de cobre. E ao perder elétrons, o que nós observamos é a oxidação do zinco. Eu vou ter cada vez mais cátion zinco sendo formados aqui na solução às custas desse eletrodo. Consequentemente, se eu tenho transformação de zinco metálico em zinco 2+, que é solúvel ali na água, o que nós vamos observar é que com o tempo vai corroer essa placa de zinco.
Essa placa de zinco vai ser gasta com o tempo, porque o zinco está sofrendo oxidação. Esses 2 elétrons que o zinco doou vão seguir pelo circuito e vão em direção à placa de cobre. Os átomos de zinco que estavam aqui na barra e que sofreram oxidação vão para a solução, na forma de cátion zinco. E aqui neste momento você pode estar se perguntando por que esse nome ânodo, que se parece com ânion, dos íons negativos, já que esse eletrodo está perdendo elétrons para o circuito. E uma boa forma de você lembrar disso é se você pensar que esse eletrodo de zinco, já que ele está perdendo elétrons para o circuito, vai ser ele que vai atrair os ânions, os íons de carga negativa. Então ele é o eletrodo para onde os ânions vão se encaminhar. Mas calma aí que isso aí vai ficar mais evidente quando a gente fala da função da ponte salina. Já no outro eletrodo, o eletrodo de cobre, que é aquele que vai receber elétrons que vão vir do circuito pelo fio condutor. Como ele é o eletrodo para onde os elétrons do circuito estão caminhando, ele será o polo positivo da pilha. Neste eletrodo, a reação favorecida que nós vamos perceber é a reação de redução do cobre. Cobre 2+, ganhando 2 elétrons e formando cobre metálico. Neste eletrodo, ao contrário do eletrodo anterior que nós vimos, não ocorrerá oxidação, ao contrário, ocorrerá redução. E o que nós observaremos é que os cátions cobre aqui presentes na solução irão em direção a esse eletrodo, onde vão receber os elétrons que vêm do circuito. Ao receber esses elétrons, o cobre deixa de ser cátion 2+, e passa a ser cobre metálico. Então aqui no eletrodo positivo, no cátodo da pilha, ao invés de acontecer corrosão, como aconteceria no eletrodo de zinco, vai formar mais cobre metálico aqui na superfície dessa chapa de cobre. Novamente, e aqui nesse caso é mais evidente, como o polo positivo é o polo onde estão chegando elétrons que vêm do circuito, este polo positivo vai atrair os cátions. Então ele é o eletrodo para onde os cátions vão e recebe o nome de cátodo. Aqui no anterior, no eletrodo de zinco, os cátions zinco tendiam a sair dele. Os cátions vão embora, vão vir ânions de outro lugar para chegar aqui. Mas os cátions vão ser expulsos dele. E ele é o ânodo. No polo positivo, os cátions vão ser atraídos para ele. E como ele é o eletrodo que atrai os cátions, ele é o cátodo. E como eu já disse anteriormente, essas reações que apresentam só metade da história são chamadas de semi-reação. No polo negativo, ocorre a semi-reação de oxidação. E no polo positivo, a semi-reação de redução. Tendo a semi-reação, meia reação, que trata da oxidação, e a semi-reação de redução, eu posso combinar essas duas reações de modo a obter a reação global, a reação total que acontece nessa pilha. E aqui, do mesmo modo como nós fazíamos lá em termoquímica, eu vou somar equações químicas como se eu estivesse somando equações matemáticas, tendo a setinha de reação no lugar do sinal de igual. Coloco as reações no sentido no qual ela é favorecida no processo espontâneo. No caso do zinco, ele tende a sofrer oxidação. No caso do cobre, tende a sofrer redução. Se necessário, que não é o caso aqui, multiplico essas equações químicas, de modo que o número de elétrons perdidos pelo agente redutor, por aquele que sofre oxidação, seja igual ao número de elétrons recebido pelo agente oxidante, por aquele que sofre redução, e soma as duas equações. Reparem que na reação global não tem elétron solto por aí. Os elétrons que o cobre ganhou, ganhou do zinco. Os elétrons que o zinco perdeu foram para o cobre. Novamente, no processo total que ocorre aqui na pilha, o zinco perderá elétrons pelo circuito, sofrendo oxidação e, portanto, corroendo, desgastando esse eletrodo. E o cobre receberá elétrons, que vão ser fornecidos para os seus cátions e sofrerá, portanto, redução. Consequentemente, vai formar uma camada a mais de cobre metálico aqui sobre esse eletrodo. Vai depositar cobre metálico aqui. E aqui um momento importante da gente falar de um elemento muito importante para a pilha de Daniell e que muitas vezes não recebe muita atenção, que é a ponte salina. E se você gosta de circuitos elétricos, provavelmente você já pode imaginar o que aconteceria se não houvesse essa ponte salina aqui. Nosso circuito elétrico estaria aberto, não estaria fechado. E por mais que haja a tendência do zinco fornecer elétrons para o cobre, essa reação, se ocorresse, mal duraria uma fração de segundos. Eu preciso fechar o circuito para que a corrente elétrica possa fluir.
Mas pensando quimicamente, o que é esse fechar o circuito que a ponte salina faz? E para isso a gente vai analisar novamente o que acontece em cada eletrodo. Aqui no eletrodo de zinco, no ânodo da minha pilha, na reação ocorre a corrosão da placa. Então o zinco sai da forma metálica e vai formando cada vez mais zinco como cátion 2+. Se eu não tivesse a ponte salina, eu iria rapidamente, em muito pouco tempo, gerar um excesso de cargas positivas aqui nessa solução, o que ia ao mesmo tempo segurar os elétrons para que eles não saiam mais do zinco e repelir cátions para que eles não se desgrudem aqui da barra de zinco. Mas se eu boto aqui um tubo que tem uma solução de algum sal, por exemplo, cloreto de potássio, que é bastante comum usar aqui, e que seja um pouco permeável aqui nessas duas pontas, conforme eu produzo esse excesso de cátion zinco aqui no polo negativo, alguns ânions aqui dessa ponte salina serão atraídos para essa solução, para compensar esse excesso de cargas positivas. E eu mantenho a neutralidade elétrica da solução. Já no polo positivo, no cátodo, conforme a pilha vai funcionando, os elétrons passam por aqui e são entregues para os cátions que estavam em solução. Deixando de ter esses cátions e formando cobre metálico aqui, eu com pouquíssimo tempo de funcionamento da pilha já teria um excesso de cargas negativas, que em primeiro lugar iam repelir os elétrons que estão vindo aqui pelo fio condutor e iam segurar esses cátions cobre para que eles não viessem a se depositar e sofrer a reação de redução. Como eu tenho a ponte salina, o excesso de ânions deste lado aqui da solução é compensado pelo fornecimento de cátions pela solução da ponte salina, mantendo a neutralidade elétrica da solução, permitindo que a pilha continue a funcionar. Alguns sais comuns de se utilizar na ponte salina são o cloreto de potássio e o nitrato de amônio. As pontinhas aqui desse tubo podem ser fechadas por algum material que seja permeável, que não vai deixar o conteúdo da ponte salina vazar, mas que vai permitir a troca de cátions e ânions aqui na solução. E como material poroso aqui a gente poderia ter algodão ou agar-agar, por exemplo, que é extraído de algas. E aqui com a ponte salina fica mais fácil perceber que o polo negativo da pilha é aquele para onde os ânions serão atraídos, já que este polo está perdendo elétrons para o circuito e, portanto, ficaria instantaneamente com um excesso de carga positiva. E por esse motivo, de ser o eletrodo que atrai os ânions, é que esse eletrodo é chamado de ânodo. Já o polo positivo da pilha é aquele para onde os cátions serão atraídos, porque ele está recebendo elétrons do circuito e essa carga negativa vai atrair os cátions. E por esse motivo, o polo positivo da pilha é chamado de cátodo. E olha que para pilhas essa discussão pode parecer meio besteira. Negativo é ânodo, que nem o ânion, e positivo é cátodo, que nem o cátion. Mas fica aqui um alerta. Em um vídeo que vai sair em breve, nós vamos discutir o processo inverso, que é o processo de eletrólise. E aí, pensar no ânodo como o eletrodo dos ânions e cátodo como o eletrodo dos cátions pode ser uma boa ideia. Um outro aspecto aqui que também é importante a gente levar em conta no estudo das pilhas é a notação utilizada para representar uma pilha. E essa representação é feita aqui da seguinte forma. Nós representamos primeiro o metal que vai sofrer a oxidação na sua forma metálica. Na pilha que a gente usou como exemplo, seria o zinco. Depois nós colocamos uma barra vertical, representando que na superfície entre o zinco e a solução é uma interface. Depois dessa barra vertical, nós vamos representar o cátion formado, que está na solução. O cátion formado no eletrodo de zinco é o cátion zinco 2+. A ponte salina será representada como duas barras verticais, porque ela representa duas interfaces. Há uma interface aqui em uma das pontas da ponte salina, que está em contato com a solução de zinco, e há uma interface aqui na outra ponta da ponte salina, que está em contato com a solução de cobre. Então são duas interfaces representando a ponte salina. Depois da ponte salina, o que nós vamos encontrar é a solução que tem cátions cobre. Então nós representamos o cátion que sofrerá a redução, que nesse caso é o cobre 2+. Uma outra barra vertical, já que é outra interface, a interface entre a solução e o eletrodo. E depois nós vamos representar a substância metálica que será formada. No caso aqui desse exemplo, o cobre metálico. E cabe a gente, nesse momento, investigar quais fatores que vão influenciar na força eletromotriz e na diferença de potencial da pilha. Primeiramente, eu não vou entrar em muitos detalhes, há uma diferença entre essas duas coisas, embora ambas sejam medidas em volt, porque a pilha não consegue usar toda a sua força eletromotriz efetivamente em um circuito, funcionando como diferença de potencial para um circuito.
Isso porque existem resistências elétricas presentes na própria pilha. Na nossa pilha de laboratório, aqui a pilha de Daniel, tem uma série de fatores que não tem nada a ver com o circuito, que são resistências elétricas da pilha. Por exemplo, as barreiras de energia, de ativação, para o zinco sair da forma metálica e passar para a forma de cátion, ou para o cobre cátion sair da sua forma de cátion e passar para a forma metálica. Existe aqui a viscosidade dessas soluções, que põe algum entrave para a mobilidade dos cátions e dos ânions ali presentes. Então tem uma série de fatores que fazem com que a diferença de potencial efetiva que a pilha oferece para o circuito seja menor do que a que efetivamente existe entre os dois metais. Mas tratando tudo como DDP, só para facilitar a nossa vida, eu vou fazer uma comparação aqui da diferença de potencial gravitacional, que vocês estudaram lá em física, com a diferença de potencial elétrica. Se eu tiver uma cachoeira, vamos supor que com 30 metros de altura ali, derramando sua água lá do alto até o chão, e se eu tiver uma torneira, na mesma altura ali, os mesmos 30 metros, só que gotejando uma aguinha, evidentemente, a quantidade de energia envolvida na queda desse montão de água e nesse gotejamento é diferente. Mas a diferença de potencial gravitacional da água da torneira que está gotejando e da água da cachoeira é a mesma, porque a diferença de potencial gravitacional depende apenas das diferenças de altura. A diferença de potencial elétrica de uma pilha é a mesma coisa. A diferença de potencial depende da diferença de tendências que um metal tem de ceder elétrons ou de receber elétrons. Então, o fator primordial na diferença de potencial elétrica de uma pilha é isso. Aqui nós não estamos falando da corrente que essa pilha vai fornecer. A corrente que essa pilha vai fornecer seria comparável à quantidade de água. E aqui na cachoeira tem muito mais água caindo. Se eu botasse um gerador aqui embaixo, geraria muito mais energia do que nessa torneira gotejando, embora as diferenças de potencial sejam as mesmas. E aqui na pilha também, nós temos outros fatores que poderiam influenciar na corrente que vai ser fornecida pela pilha, na energia que eu vou conseguir tirar dela. Mas a diferença de potencial tem a ver com a diferença de tendência de perder ou ganhar elétrons entre os seus eletrodos. E aí os fatores que vão influenciar nessa diferença de potencial ou nessa força eletromotriz são, além de quais são os dois metais, porque se eu tiver um metal com grande tendência a perder elétrons e outro com grande tendência a ganhar, eu teria uma diferença de potencial logo de partida, por esse fator, maior do que se eu tiver dois metais com uma tendência muito parecida a ganhar ou a perder elétrons. Tem um que perde, mas ele não tem tanta diferença de tendência como o outro. Mas existem outros fatores que também vão influenciar, como, por exemplo, a concentração das soluções e a temperatura. No caso aqui das concentrações das soluções, eu preciso analisar qual que é o processo, qual que é o equilíbrio químico envolvido em cada um dos eletrodos. Aqui no eletrodo de zinco, é o eletrodo onde vai ocorrer a oxidação. Então, é onde o zinco 2+ é produto. Então, quanto mais baixa for a concentração de zinco 2+ nessa solução, maior a tendência do zinco perder elétrons, sofrer oxidação, então mais alto será a DDP da pilha. Já no eletrodo de cobre, o cobre 2+ é reagente. Eu preciso dos cátions cobre se depositando aqui para captar os elétrons, para tirar aqui os elétrons desse circuito. Então, quanto mais cobre eu tiver na solução, mais ele favorece para a diferença de potencial da pilha. E neste momento eu gostaria que vocês lembrassem do nosso tópico de deslocamento de equilíbrio químico. E por isso eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Para saber para que lado o equilíbrio está favorecido, eu preciso saber qual que é a reação química envolvida. E neste caso específico, quais são os metais que estão perdendo ou ganhando elétrons na reação. O aumento da concentração de reagente favorece a reação direta. E neste caso, o cobre 2+ é um reagente para a reação espontânea, favorecendo a reação direta. A diminuição da concentração de produto também favorece a reação direta. E neste caso, o zinco 2+ é um produto da reação espontânea. E a diminuição da sua concentração também favorece a reação direta. O equilíbrio de uma reação eletroquímica também depende da temperatura. Afinal, a constante de equilíbrio sempre é uma função da temperatura. E você pode talvez se lembrar também que havia um efeito da pressão. Já esse efeito da pressão, nós vamos ver quando nós tivermos algum reagente ou algum produto que seja um gás. E aqui eu vou ligar essa pilha, vou utilizar ela para fazer alguma coisa, para acender uma lâmpada, para mover alguma coisa. E como todos nós sabemos, infelizmente, em algum momento vai acabar a pilha ou a bateria.
E o que seria acabar a pilha? Acabar a pilha seria que essas reações químicas aqui envolvidas entraram em equilíbrio. Quando chegam no equilíbrio químico, a taxa da reação direta e a taxa da reação inversa são iguais, se anulam, e a gente não observa nenhum efeito macroscópico das reações químicas acontecendo mais. E dentre os efeitos macroscópicos, nem mesmo a corrente elétrica aqui dessa pilha. No equilíbrio químico, vai ter zinco metálico sendo formado na mesma taxa que o zinco 2+ volta a ser metálico. Vai ter cobre metálico sendo formado na mesma taxa que cobre 2+ está sendo formado. Macroscopicamente, não se observa mais nenhum efeito da reação química. É como se tudo tivesse parado, embora no nível microscópico ainda estejam acontecendo as reações. Entrou em equilíbrio, acabou a pilha. E para quantificar essa força eletromotriz que a pilha pode ter, a gente precisa estabelecer alguns padrões e medir o potencial de diversas pilhas nessas condições padrão. E neste momento eu introduzo aqui o chamado potencial padrão de um eletrodo. E as condições padrão para a gente medir o potencial de um eletrodo vão ser as seguintes. Nós vamos ter uma peça de metal ali, mergulhada numa solução que tem os seus cátions correspondentes, do mesmo modo que nós fizemos aqui para o zinco e para o cobre. Mas essa solução precisa ter uma concentração conhecida. E essa concentração padrão será a concentração de 1 mol por litro. Isso é importante porque, como nós vimos anteriormente, a concentração dos cátions metálicos aqui presentes influencia em qual é a diferença de potencial fornecida pela pilha. A temperatura também precisa ser padronizada. Então a temperatura padrão escolhida é 25 graus Celsius ou aproximadamente 298 Kelvin. Como eventualmente alguns eletrodos podem envolver reagentes ou produtos gasosos, a pressão também é padronizada, na pressão de 1 atmosfera. Tá, mas para eu ter uma diferença de potencial não basta eu ter um único eletrodo. Eu preciso ter um segundo eletrodo e a diferença entre o potencial desses dois é que vai ser medida por um voltímetro, por exemplo. E aí a gente desenvolve também um outro padrão, que é um eletrodo que nós vamos considerar o eletrodo zero, o eletrodo padrão. E nesse eletrodo padrão, nós vamos ter a reação de oxidação ou redução do hidrogênio, também em condições controladas, também na temperatura ali de 25 graus Celsius. Nós vamos ter uma montagem que é a seguinte: tem um tubo de vidro por onde passa um fiozinho ali de platina, temos o eletrodo efetivamente ali de platina. Nesse eletrodo vai ser mantida uma pressão constante de 1 atmosfera de gás hidrogênio, H2, e esse sistema vai estar imerso em uma solução com ácido sulfúrico, para ter uma fonte ali de cátions hidrônio. E a concentração desses cátions hidrônio também tem que ser controlada. A gente tem que manter numa concentração de 1 mol por litro dos cátions hidrônio. E a reação que nós vamos ter é a seguinte: gás hidrogênio mais 2 de água, formando em equilíbrio químico 2 de H3O+, e liberando 2 elétrons. Isso se for a reação de oxidação do hidrogênio. Se for a reação inversa, a redução do hidrogênio, nós temos 2 H3O+, mais 2 elétrons, formando gás hidrogênio, H2, mais 2 H2O. Então este será o meu outro eletrodo, que eu vou comparar com os diversos metais para descobrir o seu potencial padrão. E por definição, nós vamos estabelecer que o potencial padrão de redução e de oxidação do eletrodo de hidrogênio é zero. E aqui talvez seja importante ressaltar que a gente assumir o eletrodo padrão de hidrogênio com um potencial igual a zero não nos atrapalha em nada, já que a gente sempre vai medir uma diferença entre potenciais elétricos, medindo dessa forma a diferença entre o potencial de dois eletrodos, e não o valor absoluto de cada um deles. Deste modo, se um eletrodo é, por exemplo, 2 unidades acima do hidrogênio e o outro é 3 abaixo, pouco importa se eu assumir o hidrogênio como zero. A diferença entre eles será 5 unidades. E aí, se eu pegar um eletrodo padrão de hidrogênio e montar uma pilha com o eletrodo de hidrogênio e o eletrodo de zinco, também em condições padrão, e eu medir a diferença de potencial, a voltagem desta pilha, eu vou obter um potencial padrão deste eletrodo. E aí, neste exemplo do eletrodo de zinco, a semi-reação de oxidação do zinco vai ser usada para eu pensar o seu potencial padrão de oxidação. Então, se eu tenho zinco metálico perdendo 2 elétrons para formar zinco 2+, eu tenho um potencial de oxidação padrão para esse eletrodo. Lembrando que o zinco é um metal não nobre, ele tem mais tendência a perder elétrons do que o oxigênio. Então o processo espontâneo
que é o processo da pilha, é realmente esse, é o processo de oxidação. Então, o potencial de oxidação do zinco, se eu medir lá com o voltímetro que a pilha formada entre hidrogênio e zinco tem 0,76 volts, o potencial padrão de oxidação do zinco é 0,76 volts. E por mais que na pilha montada entre zinco e hidrogênio eu não vá observar o processo oposto, que seria o processo do cátion zinco 2+, ganhar 2 elétrons e sofrendo, portanto, redução, tá errado aqui, formando zinco metálico, eu posso estabelecer também o potencial de redução do zinco como o negativo do seu potencial de oxidação. Se o zinco tem um potencial de oxidação, tem uma tendência a oxidar de 0,76 volts, o seu potencial de redução é menos 0,76 volts. É como se eu tivesse botado o voltímetro trocado, com os polos invertidos. E aqui neste ponto eu queria ressaltar o significado desses nomes, quando eu falo em potencial de redução e potencial de oxidação. Quando eu falo que uma pessoa tem potencial para alguma coisa, como por exemplo, fulano tem potencial para cantar, ciclano tem potencial para jogar futebol. Eu estou dizendo que essa pessoa tem uma tendência a fazer isso bem, caso sejam dadas certas condições para ela. Quando eu digo que o zinco tem um potencial de oxidação positivo, eu estou dizendo que o zinco vai tender a sofrer oxidação, a menos que ele esteja em contato com outro elemento que tenha maior tendência, um maior potencial de oxidação do que ele. Então o zinco vai oxidar, a menos que ele esteja interagindo com outro elemento que tenha um maior potencial de oxidação, um potencial mais positivo do que o dele. Se eu digo que o zinco tem um potencial de redução negativo abaixo de 0, eu estou dizendo que o zinco não tem tendência a se reduzir, a sofrer redução, a menos que ele esteja interagindo com um outro elemento que tem um potencial de redução mais negativo ainda do que o dele. E aí só nessa situação que o zinco vai tender a se reduzir. Então o zinco aqui, como um metal não nobre, já era de se esperar que ele tivesse um potencial positivo para a oxidação, uma maior tendência a sofrer oxidação, uma maior tendência do que o hidrogênio a sofrer oxidação. Pensando na reação inversa, que é a reação de redução, ele tem uma menor tendência, um menor potencial para sofrer redução do que o hidrogênio. Por isso que o potencial de redução padrão dele é negativo. Já para o cobre, montando uma pilha onde um dos eletrodos seja o eletrodo de cobre, também nas condições padrão, 1 mol por litro de cobre 2+, 25 graus Celsius, e o outro eletrodo seja o eletrodo de hidrogênio, nas condições padrão, medindo a diferença de potencial desta pilha, eu obtenho o potencial padrão de redução do cobre. O cobre tem uma tendência maior do que o hidrogênio a receber elétrons, a sofrer redução. Então o seu potencial padrão de redução é positivo. O potencial dele comparado com o hidrogênio é positivo, tem maior tendência a sofrer redução. Já se eu pensar na reação inversa, que seria a reação de oxidação do cobre, o potencial de oxidação do cobre é negativo. O cobre tem uma tendência menor do que o hidrogênio a sofrer oxidação. E agora que eu já fiz a comparação da tendência do zinco de sofrer oxidação e redução, se comparada com o hidrogênio, e a tendência do cobre a sofrer oxidação e redução, se comparada com o hidrogênio, eu posso partir para o cálculo de qual seria a diferença de potencial de uma pilha que tivesse como um dos polos o zinco e como outro polo o cobre. E pelos próprios valores do potencial de redução, para o zinco o potencial de sofrer redução é menos 0,76. Para o cobre o potencial de redução é mais 0,337 volts. O potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do zinco. Como nós já sabíamos, o cobre tem uma maior tendência a sofrer redução do que o zinco. Da mesma forma, se eu olhar para os potenciais de oxidação, o zinco tem maior tendência a sofrer oxidação. O potencial de oxidação do zinco é 0,76 volts e o potencial de oxidação do cobre é negativo, é menos 0,337 volts. O cobre tem uma menor tendência a sofrer oxidação do que o zinco. E eu posso obter, calculando a subtração, a diferença entre os potenciais de redução dos dois metais ou entre os potenciais de oxidação dos dois metais, a diferença de potencial de uma pilha montada com esses dois metais nas condições padrão.
Então, o potencial de redução do cobre é 0,337, menos o potencial de redução do zinco, que é menos 0,76, menos com menos mais 0,337 mais 0,76 dá 1,097 volts. Potencial de oxidação do zinco é 0,76. Menos o potencial também de oxidação do cobre, que é menos 0,337, 0,76 menos 0,337 dá também os 1,097 volts. Então, tanto faz, gente. Eu chamo a atenção de vocês aqui que tanto faz eu fazer a diferença entre o potencial de redução de um e o potencial de redução do outro, e o potencial de oxidação de um e o potencial de oxidação do outro, que dá o mesmo resultado. Poxa, mas em que ordem eu tenho que fazer essa subtração dos dois potenciais? E a princípio, conceitualmente, eu digo para vocês que é o seguinte: se você estiver usando potencial de redução de um menos potencial de redução do outro, você vai escrever primeiro aquele que tem maior tendência a sofrer redução, que é o cobre. Se você estiver usando potencial de oxidação de um menos potencial de oxidação do outro, você vai usar primeiro aquele que tem a maior tendência a sofrer oxidação. Mas mesmo que você erre a ordem de quem tem maior tendência a sofrer oxidação ou redução, a única coisa que vai acontecer é que seu resultado vai vir com o sinal trocado. Ao invés de você ter um resultado positivo, você vai ter um resultado negativo para a diferença de potencial. É como se você tivesse ligado o voltímetro com os polos invertidos. Basta trocar o sinal, você tem a diferença de potencial daquela pilha. A diferença entre A menos B e B menos A é só o sinal. E aí é bacana porque nós temos os potenciais padrão de redução e de oxidação apresentados em diversas tabelas. Esses dados são muito disponíveis para a gente encontrar por aí. Lembrando que o potencial de oxidação será sempre o simétrico, a troca do sinal do potencial de redução. E aí nós novamente nos deparamos com a ordem de reatividade dos metais, mas o interessante também é que nós encontramos alguns elementos que não apareciam naquela tendência, como por exemplo o enxofre aqui, que tem uma tendência maior a sofrer oxidação que alguns metais comuns, como ferro, como níquel, como chumbo, estanho, mas tem uma tendência menor a sofrer oxidação do que outros metais, como o alumínio, por exemplo, ou o manganês, ou o zinco. Nessa tabela nós encontramos, além do hidrogênio, que quando oxidado forma um cátion hidrônio, que é o cátion da autoionização da água, ele é o padrão, né? Ele é o zero da nossa escala. Nós encontramos também o ânion OH-. E o potencial de redução do ânion OH- é 0,40. Ele tem uma maior tendência a sofrer redução, a ganhar elétrons, do que o hidrogênio. E esses potenciais, embora a gente esteja usando eles para calcular a diferença de potencial, a DDP, de pilhas montadas com esses diferentes elementos químicos, eles também têm outra utilidade muito importante. Eles também nos permitem prever como que vai acontecer uma reação de óxido-redução, mesmo que esses elementos não estejam arranjados de modo a formar uma pilha, a participar de um circuito elétrico. Como, por exemplo, na oxidação do ferro, no ferro enferrujando. De quem ele tem tendência a ganhar elétrons? Para quem ele tem tendência a perder elétrons? Isso tudo vai depender de quem tem o maior potencial de oxidação ou de redução. Quem vai agir como oxidante? Quem vai agir como redutor? A gente precisa sempre olhar para esses potenciais. Quem tem maior potencial de redução tem maior tendência a sofrer redução, a agir como oxidante. Quem tem maior potencial de oxidação tem maior tendência a sofrer oxidação, a agir como redutor. E um outro exemplo muito interessante é o exemplo de uma solução que contenha o ânion hipoclorito, como por exemplo as soluções de água sanitária, que a gente compra para fazer a limpeza da casa, para se prevenir de infecções por micro-organismos ou pelo coronavírus, por exemplo, que está muito na pauta hoje em dia. A água sanitária é uma solução do sal hipoclorito de sódio. E o hipoclorito de sódio é um sal de caráter básico. O seu ânion hipoclorito sofre hidrólise, o seu cátion sódio não sofre hidrólise. Como consequência, as soluções de água sanitária que a gente compra são alcalinas. Quando a gente faz a diluição, que é recomendada para a gente combater o coronavírus, por exemplo, nós estamos reduzindo o seu pH, deixando menos alcalino, menos básico do que a solução original. Desta forma, nós aumentamos a proporção da espécie química ácido hipocloroso, HClO.
E esta espécie, por sua vez, tem um potencial de redução maior, tem uma maior tendência a se reduzir. Como consequência, ela tem uma maior tendência em causar a oxidação em outras espécies químicas que estejam em contato com ela. Ela é um oxidante mais potente e, por isso mesmo, mais eficiente no combate a contaminações. E é por isso que é importante fazer a diluição correta na hora da gente preparar as nossas soluções de água sanitária para higienizar as compras que a gente faz no mercado, o nosso sapato na hora que a gente vai entrar em casa e coisas do tipo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link de um outro canal de química bem bacana que fala em mais detalhes sobre essa diluição das soluções de água sanitária para o combate ao coronavírus. E aí, para já ir encaminhando para o final, restando apenas falar das pilhas comerciais aí, peguei como exemplo esse exercício que caiu no Enem de 2016. Ele tem 2 textinhos curtos e depois uma pergunta. Então, o primeiro texto: biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. E o texto 2, em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão, E0', apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Então a primeira reação, 2CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons, formando o íon acetato, CH3COO-, mais 2H2O. E o potencial padrão de redução, já que isso daqui é uma semi-reação de redução, está ganhando elétrons, é de menos 0,3 volts. E a outra reação apresentada, O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, formando 2 águas. Também é um potencial de redução, porque está apresentada a reação de redução, é igual a 0,8 volts. E a pergunta: nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Bom, pessoal, vamos lá! Nós temos as 2 semi-reações de redução. Uma delas não vai ser a que efetivamente vai acontecer mesmo, né? Porque se alguém sofre redução, outro tem que sofrer oxidação. A gente poderia até descobrir quem que é. Quem tem o maior potencial de redução é essa segunda reação química. Então é ela que realmente vai acontecer no sentido direto. A outra vai ser a inversa. Mas o exercício nem pediu para a gente para dar a reação global. Ele só me pediu quantas pilhas dessa, quantas biocélulas dessas seriam necessárias para dar 4,4 volts. E aí a gente precisa calcular o potencial de uma pilha. Eu vou usar o potencial de redução, porque é o que já me deu aqui. Vou colocar o maior primeiro, que é o da segunda reação, 0,8 volts. Menos o potencial de redução da outra célula, que é negativo, é menos 0,3 volts. Fiz a diferença entre os potenciais de redução, menos com menos dá mais, e eu tenho uma diferença de potencial para essa pilha de 1,1 volts. Quantas pilhas eu preciso para ter uma DDP de 4,4 volts? Vou precisar de 4 pilhas. Então, alternativa B aqui, 4 pilhas. Uma confusão comum, e muitas vezes eu mesmo me pego caindo nela. É a seguinte: a pessoa que é atenta ali à química, é preocupada com a estequiometria das coisas, vai olhar aqui e vai falar: opa, mas a segunda reação tem só 4 elétrons envolvidos. Se eu quiser entender a reação global, o processo completo que acontece aqui, eu vou precisar multiplicar a segunda reação por 2. Então eu tenho 2O2, aqui seriam 8 e não 4H+, aqui 8 elétrons também, e aqui 4 águas. Pô, balanceei. E aí o nosso hábito que vem lá da termoquímica é falar: lá na termoquímica, quando eu dobrava a reação química, eu tinha que dobrar também a entalpia envolvida naquele processo. E a pessoa vai e multiplica aqui 0,8 por 2. Então daria 1,6 mais 0,3, 1,9. E aí vê que não bate nenhum resultado aqui com o que está nas alternativas.
Aonde que estaria o erro? O que a pessoa fez aqui está certo. Se ela quisesse apresentar a reação global, ela teria que fazer essa multiplicação por 2 na reação química de baixo mesmo, inverter a reação de cima e somar. Ia cancelar os 8 elétrons e iam ter as outras espécies químicas aí envolvidas. Obteve a equação global certinho. Mas ela não pode multiplicar aqui o potencial padrão de redução, porque o potencial não tem a ver com a quantidade de reação que é feita. O potencial tem a ver com a tendência daqueles átomos, daquelas espécies químicas, a perderem ou ganhar elétrons. Voltando aqui para a comparação entre diferença de potencial elétrica e diferença de potencial gravitacional, a diferença de potencial da reação corresponde à altura da queda d'água aqui na cachoeira. É a mesma diferença de potencial da torneira gotejando a 30 metros de altura. Se eu faço uma, se eu faço duas, ou se eu faço 1 milhão de reações, vai mudar a quantidade de água que caiu, mas não muda a diferença de potencial gravitacional. A mesma coisa aqui para o potencial elétrico. Se eu tenho uma, 2, 3, 10, 100 ou 1000 vezes essa reação acontecendo, isso não muda qual que é o potencial envolvido nessa reação. Então eu posso sim e devo multiplicar a equação se eu quero achar a equação global, mas isso não envolve a multiplicação dos potenciais de redução. Eu faço o cálculo de acordo com o potencial padrão de redução de cada uma das espécies químicas que eu vou utilizar na pilha. E agora, só para finalizar mesmo, falar um pouquinho da pilha seca ácida e da pilha seca alcalina. No caso da pilha seca ácida, pilha de Leclanché, o polo negativo, o ânodo, é um eletrodo de zinco, então o zinco vai sofrer oxidação, perdendo 2 elétrons para formar zinco 2+. Então eu tenho um envoltório aqui de zinco, uma capinha que está por baixo ali da carcaça da pilha. E o meu polo positivo, meu cátodo, nele eu vou ter um bastão de grafita, grafita é condutor de eletricidade, rodeado com um pó de dióxido de manganês. Então eu tenho o metal manganês aqui na sua forma oxidada e pó de grafita também. E eu vou ter também um eletrólito, que é uma pasta úmida de cloreto de amônio e cloreto de zinco. E aqui a gente percebe por que a gente chama essa pilha de pilha ácida, né? Tanto cloreto de amônio quanto cloreto de zinco são sais de caráter ácido, porque eles têm o seu ânion vindo de um ácido forte, o ácido clorídrico, e o seu cátion vindo de uma base fraca, ou a amônia ou o hidróxido de zinco. Mas a reação de redução que acontece, eu tenho 2MnO2 aquoso, mais 2NH4+, mais 2 elétrons, setinha de reação, formando Mn2O3, 2NH3 e H2O. Aqui quem sofre redução é o manganês, porque se a gente pegar o seu NOx no MnO2, seu NOx é mais 4. 2 vezes menos 2 de cada um dos oxigênios, menos 4. Como é uma substância neutra, o Mn tem que ser mais 4. Já no Mn2O3, eu tenho menos 2 de cada um dos oxigênios, menos 6. Para dar zero, porque eu estou tratando de uma substância neutra, os dois manganês têm que ter carga mais 6, dividindo por 2, mais 3. Então o manganês aqui sofreu a redução. Já que o zinco tinha sofrido oxidação, o manganês sofre a redução nesse processo. E eu vou deixar aqui para vocês escreverem a reação global que acontece nessa pilha. E por fim, aqui no caso da pilha alcalina, nós temos no ânodo, no polo negativo, novamente o zinco sofrendo oxidação pela reação zinco metálico, mais 2OH- aquoso. E aqui a gente já vê um pouco do caráter alcalino dessa pilha, liberando 2 elétrons e formando o hidróxido de zinco, ZnOH, entre parênteses, 2, que é uma base fraca, mas é uma base também. Já no cátodo, no polo positivo, nós temos anéis de dióxido de manganês, MnO2, sólido, que estão compactados e envoltos por uma chapa de aço e também por um isolante polimérico, aqui no caso eu escrevi nylon. E aí o ânodo e o cátodo vão ser separados por um papel poroso. E nessa reação, nós temos 2MnO2 aquoso mais H2O líquido, recebendo 2 elétrons e formando Mn2O3 mais 2OH-. E aqui neste caso nós temos novamente o manganês saindo do estado de oxidação mais 4 e indo para o estado de oxidação mais 3, sofrendo, portanto, redução, ganhando elétrons nesse processo. E por fim, novamente eu peço que vocês juntem a reação do ânodo e a reação do cátodo para montar ali a reação global dessa pilha.
Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar sobre os processos eletroquímicos não espontâneos, como por exemplo a eletrólise, que é o tipo de processo que nos permite obter o alumínio a partir da bauxita, ou mesmo até obter o gás hidrogênio, que é um gás inflamável, um gás combustível, a partir da água. Estes processos estão também presentes no seu dia a dia. Quando você recarrega uma pilha ou uma bateria de um equipamento eletrônico que você tem, você está fazendo um processo não espontâneo eletroquímico e usando energia elétrica para ser convertida em energia química. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!